É dia 1º de junho, né? Um dos meses mais tristes da minha vida. Nossa, que triste. Tadinho. Porque nesse mês eu tenho que ficar o mês inteiro explicando o óbvio. Protestante não participa de festa junina. Esse histérico aqui, para surpresa de 0 pessoas, é um pastor. E surpreendendo absolutamente ninguém, pois no protestantismo qualquer um é pastor, ele se chama Mateus Alves. E o nome da sua seita é Lagoinha. Ele se intitula teólogo e vive de atacar a fé católica no seu perfil do Instagram para ter engajamento e enganar pessoas, o que é de praxe. É uma festa católica É, para São João, Santo Antônio e São Pedro. exatamente. Protestante, você já entendeu por que você não participa? Porque protestaram contra a fé apostólica, que no caso aí são 2 discípulos de Cristo e um santo posterior que deu a sua vida por Cristo. Então vocês protestaram contra essa fé, então por isso vocês não deveriam comemorar essas festas. Mas vamos ver o que ele vai dizer. Vou lá só comer uma comidinha típica na festa junina. 1 Coríntios capítulo 8 e capítulo 10 te proíbe isso. Você pode estar ferindo a consciência de um neófito sentando à mesa de ídolos. Comida sacrificada a ídolo tem um problema. Apesar de o ídolo não existir e o ídolo não ser nada, o apóstolo Paulo diz que ídolos é moradas de demônios. E o apóstolo Paulo te proíbe de sentar na mesa do Senhor um dia e na mesa de demônios outro dia. Deus se irrita, ele fica irado. Então faz o seguinte, pastorzinho. Nos feriados católicos, vocês trabalham, tá? Eu garanto que não vai fazer falta nenhuma. Vocês vão lá, abrem um comércio de vocês que vocês chamam de igreja, seja nos galpões, nas garagens ou qualquer lugar. Mas vamos ao que interessa. Ele, fazendo jus ao título de protestantes, vai citando o versículo aí de forma isolada e fora de contexto para justificar os seus próprios achismos. Ele cita os títulos das festas juninas como São João, Santo Antônio e São Pedro. São João, primo de Jesus, que aponta para a chegada do Cristo. São Pedro, que tinha a primazia dos apóstolos, e Santo Antônio, que ficou conhecido como o martelo dos hereges, pois tinha tão sábio conhecimento da fé que convertia multidões de pagãos e hereges apenas com seus sermões e atos de fé. Aí, 2000 anos depois, aparece esse rapaz e chama 2 discípulos de Cristo e um santo posterior de ídolos e demônios. Agora imagina, esse rapaz, diante de Jesus, chamando o seu primo, a quem Jesus disse que era o maior profeta nascido de mulher, chamando de demônio e ídolo. Ou mesmo São Pedro, a quem Jesus deu a primazia dos apóstolos para guiar a sua igreja. E como fundamento ele vai jogando versículos no ar. E para justificativa da sua própria ignorância, ele cita um versículo de Paulo aos Coríntios, que é referente aos deuses pagãos que eles cultuavam. Uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com festa junina, com João, com Pedro ou com Santo Antônio. Mas aí ele vai jogando versículos para tentar impactar e dar credibilidade às besteiras que ele vai falando. O engraçado é que ele vai fazendo toda uma cena, Deus se irrita, ele fica irado. um teatro de expressões para mostrar a sua indignação. Pastor, sabe o que deixa Deus irado? Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz: qualquer um que ama e comete a mentira, esses não herdarão o reino dos céus. No Salmo 34 diz para guardar os lábios de toda falsidade. Mas pedir isso para um protestante é pedir para ele negar a sua essência. Mas vamos colocar que você esteja se referindo às imagens e comparando as imagens sacras da Igreja Católica com os ídolos pagãos. É só desonestidade intelectual e mau caratismo mesmo? Fica pior. Por quê? Para os pagãos, aquelas imagens de ídolos eram realmente os seus deuses. Aqueles ídolos, naquela matéria, eram de fato os deuses que eles cultuavam. Se você chegasse para um pagão a quem Paulo se referia e perguntasse: esse é o seu Deus, pegasse aqui a imagem do Deus que eles cultuavam e perguntasse: esse é o seu Deus, essa matéria, isso aqui é o seu Deus, todos eles diriam que sim, esse é o meu Deus, essa é a matéria, esse é o meu Deus, a quem eu cultuo. Na fé católica, não. Se você chega para um católico e pergunta a ele: essa imagem é o seu Deus? Um exemplo, essa imagem aqui de Nossa Senhora. Você chega para um católico e pergunta: esse que é o seu Deus? Nenhum católico vai dizer que sim. Ninguém. Ou até mesmo essa aqui de Jesus. Ninguém vai dizer que isso é o nosso Deus.
pois sabemos que essas imagens são simplesmente artes que nos lembram as pessoas que elas estão representando, exatamente como uma fotografia, tanto é que nas igrejas ortodoxas usam ícones de imagem de pintura. Se essas imagens se quebrarem, a gente vai e compra outra, e vida que segue, pois é apenas um objeto que a gente tem carinho pelo que elas representam, e não pelo que elas são. Mas aí você pode chegar e jogar aquele versículo do Êxodo 20, não farás imagem, tarararará. Parece que é o mandamento de todas as igrejas protestantes ensinar isso do berço. Mas aí, 5 capítulos depois, em Êxodo 25, Deus manda fazer imagens. Em Números 21, Deus manda Moisés fazer uma imagem de uma serpente de bronze e cura através dessa imagem. Em 1 Reis, capítulo 6, Deus manda novamente fazer imagens. Em 1 Reis, capítulo 7, Deus fala novamente de imagens. Então veja, o problema nunca foi as imagens, e sim os ídolos, aquilo que era colocado no lugar de Deus. Vou explicar brevemente a questão do Êxodo 20 que tantos usam. O contexto de Êxodo 20 é a saída do Egito, e o Egito na época era politeísta. Eles tinham diversos deuses para cada ocasião, e Moisés convivia naquela realidade. E quando Moisés sai do Egito, Deus passa para ele o decálogo e diz: não faça ídolos, não se proste diante de ídolos, que essa é a palavra correta. E quais ídolos eram esses? As imagens dos deuses egípcios que os israelitas adoravam. E Deus pede justamente isso: não faça imagens de ídolos, ou sejam, falsos deuses, ídolos que tomavam o lugar de Deus. Aí, protestantes ignorantes como esse pastor pegam versículos que são direcionados aos deuses pagãos e jogam para cima dos santos católicos. Agora vejam, tem um raciocínio lógico nessa questão. Se a proibição de Deus fosse absoluta para qualquer imagem, porque o próprio Deus mandaria fazer imagens, tanto daquilo que está acima nos céus, como os querubins, como o que está abaixo na terra, a serpente. É óbvio, é evidente que a proibição era referente unicamente aos falsos deuses, aos ídolos pagãos. Nenhum documento, nenhum ensino da igreja ao longo de 2000 anos ensinou aos católicos a adorar ninguém além de Deus. Nos santos, reconhecemos a glória de Deus agindo na criatura humana. Na Virgem Maria, quando o anjo diz que charitomene, a plenitude da graça, graça de Deus. Em santos mártires que deram a vida por amor a Cristo, como os apóstolos, como São João e São Pedro. E lembramos deles nesse tempo para reconhecer a glória de Cristo agindo no amor humano através deles. E nos espelhamos neles para seguir o Cristo como eles seguiram. Aí vem esse rapaz e chama 2 discípulos de Cristo de ídolos e demônios. Enfim, é tanta baboseira no perfil desse cidadão que daria para fazer react o ano inteiro. Mas esse é só para servir de alerta para vocês católicos e protestantes que chegarem a ver esse vídeo. Protestantes, não se deixem enganar por pseudo-teólogos de beira de lagoa. Voltem para a barca de Pedro. Nela está o Cristo. E em todas essas outras, apenas mentiras ilusórias. Deus te abençoe. Viva São João, viva São Pedro e viva Santo Antônio.